Bem-vindos a mais um Advanced Podcast, o seu podcast de RPG Escola Velha da Terceira Terra. Hoje aqui com vocês o Felipe Nerdcore e mais dois convidados especiais. Apresentem aí, pessoal. Eu sou o Márcio Fiorito, eu sou ilustrador e você já deve ter ouvido minha voz umas 600 vezes nos podcasts Bastardo Bizarro e DMs Dirty Talk. Bom, eu sou o Rafael Bezerra, do Holocast, e eu sempre jogava de Kender, que diz muito sobre mim. Pessoal, e aí? Vamos falar hoje de Dragonlance? Dragonlance, muito... eu não vou dizer muito aguardado não, muito adiado, né? É verdade. Vontade que não falta de fazer, né? A gente fica até com medo de falar de Dragonlance, acho que é um cenário com muito... Com medo de zicar, né, cara? Pra não zicar o cenário, né? Então beleza, pessoal. O Dragonlance, pra quem não sabe, né? Acho que o pessoal conhece um pouco mais da época da Guerra da Lança, né? E já na versão AD&D do jogo, né? Só que o Dragonlance começou no AD&D primeira edição ainda, né? Ele era uma série de aventuras e que depois foi convertido em cenário, né? Mas é bom lembrar que o Dragonlance, eu tinha um livro, quer dizer, era emprestado, e eu tô doido pra comprar até hoje, eu não tenho conseguido achar. Qual? Que é o The Art of Dragonlance. Esse livro é excelente e ele não mostra só os desenhos de Dragonlance, ele mostra todos os production sketches, né, os rascunhos de produção. Cara, foi um projeto muito grande da TSR, que eles efetivamente sentaram e falaram assim, vamos criar um cenário que tenha as duas coisas mais importantes, Dungeons e Dragons. Uhum. Esse é o grande diferencial, né, cara? O Dragonlance, ele é um jogo que tem dragão pra dar com pau, né? Você vai enfrentar dragão, inclusive a série de aventuras, eu acho que eram 14 aventuras ou 12 aventuras originais, né? Que era Dragons of Fire. Eram 3 ou 4 para referente a cada livro dos Chronicles. Isso. Eu não sei se são 3 ou 4, eu não tenho certeza. Não, então é isso. Então era 4 para cada livro, davam 12. Eram Dragons of Fire, Dragons of Despair. E cada um desses módulos você enfrentava ou lidava com um dos 12 tipos de dragão que estavam presentes no Monstros Manual da época. Então o número mágico de 12 aventuras era um para cada dragão, que eram os 5 cromáticos, os 5 metálicos e mais 2 que eu não lembro quais que são. Agora é engraçado porque, pelo novel, os dragões assim que aparecem de cara são dragões já bem antigos. Então se colocar isso daí como num grupo iniciante, sendo que a proposta do jogo era você colocar muitos dragões, é meio bizarro, né? Mas você pode ver que eles às vezes não chegam a enfrentar o dragão, fazem às vezes um skill challenge, né? Tanto é que naquela luta final... A D&D não tinha essa de skill challenge não, cara. Não, mas ele dava, vencia o dragão de alguma outra forma, né? E é bom lembrar uma outra coisa também. Jogando bardo pra ser comido e fugir. É bom lembrar uma outra coisa. Se eu não me engano, os personagens principais do Chronicles, o Thanius, os Tam, eles começavam no 3º nível e em Dragonlance você não passava do 18º, né? O único que chegou a passar do 18º foi o Raistlin, que era o personagem roubado. Teve gente que morreu no meio do caminho também. Pois não, mas assim, isso é uma coisa que eu me lembro, assim, você só chegava ao 10º, pelo menos no AD&D, você só chegava ao 18º nível. Apesar de que, qual é o nome mesmo do clérigo de Taquises, que era o sumo sacerdote? O Verminar. Não, Verminar, ele era... Você tá falando do cara do último livro, do 3º. Isso. O Ariakas. O Ariakas, ele era dual class, de clérigo e warrior, se eu não me engano. Ele era nível bizarro. Bem, pra não ficar falando da boca pra fora, deixa eu pegar aqui todas as minhas edições de Dragonlance que estão praticamente à mão. Calma lá. O Felipe, você sentiu que isso só fazia só pra humilhar? Você sentiu essa intenção? Eu tô me sentindo ofendido agora aqui. Ele fez só pra humilhar, né, cara? Só pra esculhambar a gente. Eu tenho todos os livros de Dragonlance no mundo, né? Agora eu vou esculhambar vocês, entendeu? Eu vou aqui pegar o meu faxineiro aqui no prédio, que é o Larry Elmore, pra fazer umas perguntas pra ele. E a moça que passa a roupa aqui em casa, a Margaret Weiss. Exatamente. Deixa eu perguntar. A gente pode falar podreira aqui no APC também? Acho que pode, não tem restrição, não. Eu só quero dizer que quando eu estive na Gen Con, eu conversei com o Tracy Hickman completamente bêbado. Tirando o fato que ele é mormon, né? Mas... Não sei se era não, porque ele tava bêbado, eu garanto pra você. Não, ele é mormon, cara, ele é... Cara, estranho, ele tava tão bêbado que ele me convidou para um café da manhã que ele sempre organiza, e obviamente eu não fui porque sabia que ele estava bêbado o suficiente, entendeu?
Mas eu fui lá falar com ele. Esse café da manhã dele é famoso, cara, o Killer Breakfast. Eu sei. Famosaço esse negócio que ele organiza. E inclusive agora ele tem feito assim, que é um... Você pega a sua ficha tipo, primeiro nível e vai jogar uma mesa rotativa lá que vai matando todo mundo, né? Putz. Aí tem 500 pessoas, cara. Ele mata todo mundo na mesa. Às vezes você sobrevive mais do que um round. Às vezes. No primeiro dia que eu cheguei lá na Gen Con, o pessoal me convidou para uma festa que você só entrava... É a festa de abertura da Gen Con. Uhum. A última que eu fui foi a última lá em Wisconsin, lá em Milwaukee. Então eu não sei se essa tradição continua, mas eu tinha essa festa de abertura. Você só entrava se você fosse da indústria, com um crachá de backstage lá, digamos assim. Obviamente você tinha um crachá, né? Lógico que eu tinha, né? Aí eu fui por esse negócio. Cheguei lá, e aí vi, porra, só que pra mim, naquele momento, eu era o fã, né? Eu era uma criança, praticamente. Eu tô olhando ele Você tava igual os gordinhos na mesa do Chris Perkins lá. Perfeitamente igual os gordinhos, entendeu? Eu só não tava tão gordinho eu sempre fui, mas eu não tava tão gordinho naquela época. Mas tava bem gordinho também. Mas assim, eu cheguei lá, cara, eu era uma criança naquele momento. Então eu tava olhando ali, porra, numa mesa o Tracy Hickman, na outra mesa o cara que era dono da Wizards antigamente, como era o nome dele? O primeiro baixinho, que vendeu a Wizards, depois comprou a gente. É o Richard... eu queria falar Richard Alpert, mas não é o... eu ia falar a mesma coisa. O Batman é o Richard Atkins, não é? Não, Richard... É o criador do Magic. Isso. É o cara que criou... Garfield, eu acho. Não era o Garfield, era o outro cara. Era o presidente da Wizards of the Coast na época que ele vendeu a Wizards que ele comprou a TSR. E depois vendeu pra Hasbro. Esqueci o nome dele agora. Vocês ficaram me zoando aí? Não consegui achar meu livro do Tales. Aí você não tá lá em casa, fechadinho, bonitinho, meu Tales. Mas eu tô com pelo menos o Adventures aqui, que é o do AD&D, a primeira edição. Eu não tenho esses livros. Eu também não por isso não, cara. Eu só tenho os básicos também. Não tenho nenhum suplemento. O único suplemento que eu tenho, na verdade, é o War of the Lands, já na terceira edição. Que é sensacional, mas não é o caso aqui, que como esse é o Advance do Podcast, a gente tem que falar mal da terceira edição. Então esse livro é uma bosta. Eu não discordo muito não, cara. Ele é legal, mas é uma bosta. Então foi a história que eu comecei a contar, que eles criaram uma série de aventuras para D&D primeira edição, que não é a edição que nós normalmente estamos acostumados a jogar, né? Uhum. As pessoas, acho que é uma edição meio perdida aqui no Brasil, né? Pouca gente conhece, né? E depois, quando virou a D&D, eles transformaram essa série de aventuras, eles construíram o restante do cenário por trás delas, né? E na época que foi criada a série de aventuras, essas 12 aventuras, eles encomendaram uma série de livros, 3 livros, para que romanceasse aquelas aventuras, e que eles estavam achando que os romances fossem juntos com as aventuras, né? Com um subproduto. Acontece que eles contrataram um autor, né? Eles não falam qual autor que eles contrataram, mas ficou tão ruim o serviço que ele fez. E na época a Margaret Wise, ela era a editora-chefe da TSR, né? E o Tracy Hickman, ele era o head designer lá para fazer as aventuras. E eles ficaram a cargo de aprovar aquela história. Eles acharam vergonhosa a história, deram bomba lá, falaram pra... Chegaram e falaram, essa porra tá uma merda. Então faz melhor. Faço mesmo, filho da mãe. Não, eles devem ter falado em inglês. Devem falar assim, this thing is shit, entendeu? Uma coisa assim. Go do better. Yes, I do. Exatamente. A história de Dragonlance segundo o inglês ruim. Né? Se eles fossem cariocas como o Rafael, né, seria mais ou menos esse diálogo que eles teriam tido, mas... verdade. Eles se tratando de uma senhora de respeito e de um americano médio mormon, né? Eu acho que o negócio... Já falei que eu tenho provas contra a idoneidade da Tracy. Tem provas mesmo? Cara, tá gravado? Tá filmado? Olha só, hein, cara. Tá gravado na minha memória. Aí depois dessa reunião bem polida, né, como o Rafael bem representou aqui para os nossos ouvintes, né,
A editora, a chefe dele, falou assim, não, beleza, então já que você tá achando que tá uma bosta esse negócio que o cara escreveu, faz melhor. Eles ralaram no final de semana e escreveram os 3 primeiros capítulos, os 2 primeiros capítulos, e apresentaram pra chefe deles, que aprovou. E a partir daí falou com eles o seguinte, vocês podem escrever o livro, pior do que tava não vai ficar. Só que eu não vou poder liberar vocês do seu serviço. Então vocês podem fazer isso de noite ou nas horas vagas. Caraca. E eles tinham um calendário apertado para cumprir, porque tinha que sair. As aventuras iam sair uma por mês, né? Estavam saindo e os livros iam sair um a cada 3 meses, ou alguma coisa assim, que era para acompanhar o fim de cada ciclo das aventuras, né? E o resto é história, né? O resto a gente já sabe o tanto que as crônicas de Dragonlance, um livro best-seller total, né? Suplantar, na verdade, na minha opinião de Dragonlance, é o seguinte, elas suplantaram o próprio cenário. Eu acho que as Chronicles ficaram mais importantes do que o cenário de Krynn em si, entendeu? Uhum. E isso é uma coisa engraçada, porque eu só fui ter contato com os novels muito tempo depois de ter começado a jogar. Até porque quando eu comecei a jogar Dragonlance, eu sabia pouco inglês, né? Então era bastante para poder me virar com os livros e tal. A primeira vez que eu peguei o Crônicas, eu achei, muito legal, uma aventurinha, como vocês já comentaram algumas vezes, né? Você viu os dados rolando lá à medida que se virava as páginas. No primeiro livro só, né, Rafael? É verdade, sim, exatamente. Mas o primeiro combate, o combate final contra o Verminard, cara, você consegue enxergar os rounds de combate. Mas realmente depois eles deram uma melhorada com isso e o segundo realmente ele é bem mais emocionante. Eles passam de narrativa pela história para narrativa pelos personagens, né? E começa a desenvolver parte afetiva entre os personagens, você começa... Cara, o Sturm, ele é um dos meus personagens preferidos. Ele durou exatamente 1 livro e meio. Quem não leu, toma spoiler aí, né? Não, cara, e eu vou falar, eu já sabia que o Sturm morria, porque o Sturm morre, especialmente tem uma imagem gigante do RPG, porque olha só, você pegava a caixa lá do Tales, que maneira, as fichinhas, toma Laurana com o Sturm morto no chão. É verdade. E a imagem é linda, né, cara? Mas há de se dizer, um momento, assim, graças a Deus, esse aqui não é o DM's Dirty Talk, porque eu posso falar isso sem ser muito zoado, se eu vou ser só pouco zoado por vocês. Mas aquela cena dá um nó na garganta, cara. Você entendeu? chorou? Não cheguei a chorar não, mas você fica meio... Cara, se deu nó na garganta assim, no teu, eu te falo, eu sabia que ele morria e eu chorei quando li, cara. Eu fiquei boladaço, cara. É muito legal. Eu não vou te zoar não, porque esse aqui é um podcast de respeito, mas quando a gente for gravar o Denis Ele Toca, pode falar, cara, mas eu sou chorão pra cacete mesmo, cara. Se a parada me emociona, eu choro com o desenho da Liga da Justiça. Se o comercial da Coca-Cola for bom, você tá chorando, né, cara? Eu choro mesmo, cara. Eu tô falando... Aquele do molequinho lá marcando gol de placa. Sério, cara, eu chorava com o desenho da Liga da Justiça e do Super-Homem. Tem uns desenhos emocionantes, cara. Peraí, Rafael, eu tô zoando, cara. Eu choro em qualquer coisa, cara. Eu choro em... anos 80? Não, tô falando, tipo, o que passava agora, cara. Aquele seriado era muito bom, era cara. Era foda. Eu choro, cara. Tem comercial de margarina. Eu tô sacaneando você aqui, só tô zoando. Agora, por exemplo, chorei. A outra morte que teve, a do Flint, eu achei meio, sei lá, esquisita. Cara, mas eu te falo, eu li a morte dele, eu virei a página assim, voltei, li de novo, li continuação, aí tentei mexer, ver se tinha uma coisa no meio lá assim, tipo, eu não tava acreditando no que eu tava lendo, né? Cê dá vontade de falar assim, peraí, volta, não pode ser isso, né? Tem um dicionário aqui pra ler, será que Dead é o quê? Peraí, Dead tem outro significado, quer dizer... Dead é feliz, ele tá lá saltitante. Muito bizarro, né, cara? Flint morre de repente, né? Cara, assim, quantas vezes tu vê um herói, não sei o que, morre de ataque cardíaco? Pois é. Isso, assim, eu sempre venho criticando, mas eu venho sempre ressaltando aqui, nos nossos podcasts de forma geral, Twitter, blog, né, falando que a 4ª edição, ela tem uma escalada de poder, né? Você joga com o Super-Homem da Idade Média, na 4ª edição. E esse tipo de coisa no Dragonlance, você
te traz o pé no chão, né? Você fala, cara, são pessoas normais, né? Eles têm humanidade, o cenário, né? Não é... Cara, posso destruir... Não morre só por espadada, né? Posso destruir um pouco essa tua explicação? Vou destruir um pouco ela. Isso, na verdade, são as regras do AD&D. No AD&D você rolava pra ver qual era a sua idade máxima. Pronto, ele chegou ali, fez aniversário, morreu. Veio andando pela rua muito feliz, vou comprar pão. Morreu. Você morre no seu aniversário, só. Parabéns pra... Mas cara, lembra que no AD&D você rolava pra ver qual era a idade máxima que você atingia? Eu lembro disso, cara. Pô, e como em Dragonlance ainda tinha todo aquele lance de calendário, lua e tal, o mestre deve ter rolado lá pra ver em qual lua que ele ia morrer. E só, vai ser nessa noite, melhor fazer uma coisinha especial nesse jogo. Eu tô imaginando como o player do Flint ficou feliz naquele momento. Não, mas assim, falando sério agora, assim, a gente tá de sacanagem aqui, tá zoando, mas eu acho o seguinte, vamos esquecer, o meu ponto sempre que eu me refiro a Dragonlance a gente fez um Games Dirty Talk há pouco tempo falando sobre os jogadores agirem ou não dentro de seus personagens, como um filme e tudo mais. A grande questão é, aquelas cenas não aconteceriam num jogo de verdade, vamos falar sério? A não ser que você tivesse um grupo com roleplay de altíssimo nível, que normalmente não acontece. Então acho importante a gente separar as novels do cenário de Dark Sun. Dark Sun? Desculpe. Não, realmente, vamos separar bem. Separar as novels do cenário de Dragonlance. Eu acho assim, eu acho os personagens de Dragonlance sublimes, assim, sensacional. Mas aquelas cenas não aconteceriam, regras ou não de AD&D, entendeu? Depende da cena. Por exemplo, eu morri de rir no ônibus, cara, lendo assim a interação do Taz com o Fishman, cara. Era muito engraçado, cara. Cara, o Taz, ele é primorosamente bem descrito, né? É uma coisa assim, forma com que eles colocam o Kender, cara, todos os livros que ele aparece, você não consegue ler sem... eu tava lendo recentemente o Summer Flame. Né? Cara, eu odeio esse livro, cara. É um livro eu não odeio não, estranho, cara. Ele é muito estranho. Pô, eu acho ele muito ruim, cara. Ele vai... Eu não odeio, assim, ele não é do mesmo nível, mas ele não é... Não, eu odeio mesmo. Não é bom. Não dá pra comparar com os outros. A melhor parte do Summer Flame é quando você... Eu tava lendo assim e do nada você... Aparece o Taz no meio da história e você fala... Pô, vai ser legal pelo menos ler as partes do Kender, né? Ele passa o livro inteiro, cara, com uma colher de prata que ele rouba do Dalamar, falando que é uma colher de espantar undead, cara. E coincidentemente, umas 4 ou 5 vezes que ele usa a porcaria da colher, funciona, por N razões, né? Isso me lembra. Essa colher do meu tio, essa colher de espantar undead. Teve um jogo que eu mestrei, que eu... Como ninguém jogou de Kender, eu coloquei um NPC, assim, pra eu me brincar, zoar com os caras também, então. Aí teve uma cena que o Kender falou, eu tenho um anel de falar com os animais. Aí, muito bem, então use aí o que ele está dizendo. Não, eu disse que é um anel de falar com os animais. Eu não consigo entendê-los, mas eles me entendem. Cara, o pensamento do Kender é muito bom, cara. Na verdade, eu ouço, eu não sei se isso é lenda urbana, mas eu sempre ouvi falar que o Tasselhoff era o personagem da Margaret Wise, né? Do playtest. Não era o... Isso procede? O Rastley, não? Não, eu acho que era o Tasselhoff. Tanto que o pessoal sacaneava, falava que o Tasselhoff não morria no cenário. Entendeu? Você pode ver que o Tasselhoff sempre volta. De alguma forma ele volta. Entendeu? Foi o que eu ouvi. Não sei se é lenda urbana. Não tô falando com certeza absoluta do que... Porque era Rogue, cara. Os Chiefs tinham que saber se virar. Quer dizer, Chief não, ele não era ladrão. Ele era um handler. Ele era um handler. Cara, agora você falando do pessoal fazendo playtest, né? A criação do Reis, ele é um personagem emblemático dentro de Dragonlance, definiu muitas coisas do cenário como um todo, né? Você quer dizer que ele definiu muitos personagens depois dele, né? Isso. Mas a criação dele, ele não foi proposital, né? Primeiro, assim, a questão dele ter pele dourada, olhos de ampulheta, né? Isso tudo foi definido porque o artista simplesmente desenhou ele assim. Aí perguntaram, por que o cara tem a pele dourada? O dourado combina com o manto vermelho que eu pus nele. Eu esbarrei um pouco de tinta, aí eu tive que pintar tudo.
Ó, palavra do desenhista, só se for na TSR, cara. Tenta desenhar um personagem dourado aqui e ver se cola. Eram outros tempos. O cara virar pra mim e falar assim, vai plantar batata e refaz esse troço aqui. Não procede da vida real, não. E a própria questão, por exemplo, dele ser doente, né, de ter a tosse dele, aquilo tudo mais, as consequências do teste na torre e tal, foi o personagem que tava, o jogador que estavam jogando com ele no playtest que definiu, né, o jeito de falar e tudo. Provavelmente porque na ficha dele ele devia ter constituição baixa. O cara levantou uma desculpa, o que eu acho um exemplo de roleplay bem feito. O cara ter sacado essa, entendeu? Só que aí condenou. Mas eu acho que ele... condenou gerações e gerações de magos, jogadores depois, que tem constituição um pouco mais baixa, ficar falando decrepitamente, torcendo o tempo todo. Mas todo mago já era hit dice 1d4 antes disso, né? Todo mundo já sabia que o mago era meio frágilzinho, né? Mas não falava que não era decrépito, pelo menos ele se portava que nem um Gandalf e tal. Ah, não fala isso não, cara, porque no desenho do Dragonlance ele ainda fala com a voz do Jack Bauer, cara. Entendeu? Mas enfim, uma coisa que eu sei, isso eu li no livro, aquela cena em que ele casta um Charm Person na Bupu, que é aquela Gully Dwarf, isso. E que ela se apaixona por ele, aquilo aconteceu do playtest do jogo. Maneiro. Entendeu? O player fez um Charm Person e o DM agiu como se ela tivesse se apaixonado por ele, entendeu? Oi, pequenininha. Você me fez perder o jantar. Sultangus Mioipia, Asyakular Kalipar. Está seguro, podem sair agora. O que você fez com ela? É um feitiço de amizade. Parece que exagerou um pouquinho. Conheçam nossa nova aliada. Bapu, bom te conhecer. E é uma coisa que eu só imagino acontecendo num jogo, não imagino alguém tendo uma ideia dessa. Vale ressaltar o seguinte, né? A gente tá falando do playtest, o playtest não era pra escrever o livro. O livro ia seguir algumas aventuras, né? Então o playtest estava acontecendo independente dos livros, mas que algumas ideias que surgiram nos playtests foram incorporadas depois nos livros, né? Tanto é que você tem aventuras lá que foram escritas, mas não fazem parte das crônicas, né? Quando você começa o segundo livro, já começa contando que eles tinham ido lá em Aiswall e buscado a Dragon Orb, né? Cara, eu sempre fiquei maluco com isso. Não, eu achei... Tá faltando um pedaço aqui. Falei, porra, cadê o livro que tá faltando? Mas isso tinha na aventura. Tinha na aventura. E essas aventuras... mas depois eles lançaram, tem os romances que são os Lost Chronicles. Né? Mas isso é mais recente, né? Eles aproveitaram essas aventuras. Eu comprei da 3.5, né, os 3 volumes, né? Eles têm aquelas histórias lá, tanta história deles dentro lá de Montanha dos Anões lá, esqueci o nome. Eu quase comprei essas aventuras, mas como eu já tinha aquela aventura do aniversário de 25 anos da TCR, e que foi de 15 anos do Dragonlance, eu achei que assim, não tinha nada que fosse me acrescentar mais, assim, não. E esse livro aqui é muito bom, cara. Ele é a D&D e é saga. Eu tenho ele também. Não, aí nessas aventuras realmente completava os espaços. Mas como leitor, né, é estranho você pegar você fica vendido. Pô, ver um salto assim tão grande. Mas aí... depois eles lançaram as novels, né? Tanto eles lançaram as novels que completavam isso. Você tinha além dos Chronicles... só 20 anos depois. Praticamente 20 anos depois, Sim. E quase que a terceira não sai, né? Que é a Hourglass Mage, né? Dizem que é o melhor livro. Vai sair agora, né? Dizem que é o melhor livro, esse terceiro. Mas eu não consegui nem terminar de ler o primeiro. O primeiro eu gostei, é muito bom o primeiro. O segundo arrastou um pouquinho. O terceiro é só Raistlin, cara. A história do Raistlin fecha assim, a história do Raistlin de uma forma interessante, né? Cara, eu não sei vocês, eu acho o Raistlin um personagem legal, assim. Mas eu não acho essa cocada toda. Eu acho que ele é muito emblemático, né? Não, completamente. Assim, não tô dizendo que não é legal, mas sabe, tipo como tem gente que não liga pro... qual é o nome do cara lá de... Forgotten? O Minister. É o Minister, o Drizzt. O Drizzt eu acho um cara bem... Eu acho ele bem legal, assim, até. Mas o Raistlin eu acho ele legal, acho ele maneiro, mas eu não entendo
eu não quero usar esse termo que eu tô pensando, mas eu não entendo essa devoção toda que o pessoal tem por ele. Cara, eu acho assim, ele tem um fator que é interessante, que eu acho que é o contrário do Drizzt, né? Que o Drizzt é bom demais que é igual, pra mim é igual torta de limão, cara. É tão doce que fica ruim, sabe? É de doer atrás do Mas depende, cara. Depois que o Raistlin ele vira Black Robe, ele fica fodão, ele não tem mais as vulnerabilidades dele. O único lance é que ele é mau. Não, mas ele tem um defeito, é isso que eu vou falar. Ele é um tremendo filho da mãe. Cara, ele é egoísta, mas até aí ele não chega a ser mal, cara. Esse que é o ponto. A maldade, apesar de como um todo, Dragonlance ser muito maniqueísta, né? Ser preto ou branco, né? Você tem o panteão dos deuses bons, o panteão dos deuses maus, né? Mostra que o Raytheon, a maldade é muito sutil. Não, isso é verdade. Agora, ele não sai dando fireball no meio da cidade. Não, ele é um mago simplesmente egoísta. Ele tem sede de poder. Agora, fora isso, ele chega lá e dá um cacete lá, ajuda a galera no final do terceiro livro do Chronicles. Mas é engraçado isso também já porque de Mantos Negros, né? Cara, eu ficava nervoso toda vez que, lendo os novels, o Stan começava a encher o saco do Raistlin. Cara, meu irmão, cala a boca, vamos partir pra aventura. Ficar enchendo o saco do mago do grupo, pô. Era muito chato, cara. Mas tipo... é porque o Sturm faz o papel do paladino mala. Porra, completamente, cara. Depois o nego reclama assim do estereótipo do paladino. Porra, tá aí, cara. Eles sempre jogaram isso na cara do pessoal, pô. Tá, quem é seu personagem favorito de Dragonlance? Tash, com certeza, não precisa nem pensar. Tash. Porra, total. Felipe? Cara, eu acho que o mais bem escrito é o Tass, mas o que mais me influencia, assim, acho que eu curto mesmo, cara, o Sturm, ele é muito foda pra mim. Eu vou te falar, eu preferi... desculpa, vai, fala, depois eu completo. Não, fala, pode falar. Eu ia falar que é o seguinte, o meu preferido é o Tash, porque, cara, eu sempre joguei de Kender, minha alma é de Kender, mas eu gosto de um personagem que, pô, eu não entendo por que o pessoal pega tanto no pé dele, cara, que é o Tannis. Eu me amarro no Tannis. É isso que eu ia falar. A minha escolha é completamente inesperada, mas assim, o personagem que eu mais gostava era o Tannis. Eu sou meio partidário desses personagens que todo mundo acha meia boca, tipo Ciclope, Capitão América. Todo mundo xinga os caras. O cara é meia bomba, né? Pois é, entendeu? Ninguém vai muito com os corres desses personagens. Eu gosto desse o role do líder que sofre com aquela situação, entendeu? O personagem meia bomba, mas enquanto não pegava elfo, ia se divertindo com as cachorras. Ele passava o rodo nas duas, mas tudo bem. Porque, aliás, ninguém consegue entender por que ele prefere ficar com a Laurana, porque a Kitiara era muito mais interessante. Cara, discordo. Mas isso, a Laurana ia ficar jovem mais tempo, a Kitiara ia apodrecer rapidinho. Pois mais depois das companhias dela, né, cara? Nossa, ela toscou lá, bicho. Acho que ela... Necrofilia é foda, né? Cara, eu acho que ela chegou a subornar com sexo o Lord Soth, né? Lorde só, não chegou a subornar, mas ela insinuava, assim, digamos assim. Só que é que eu acho que eles não iam escrever mas, isso, assim, cara. Mas que rolou. Não sei, eu acho que ela jogava, porque ela era bem... Tu pode falar, não tem problema não, pô. Ela jogava com o Lord Soth, entendeu? Como boa cachorra que ela era, entendeu? Ela jogava com ele, ela dava aquele charminho, na hora que o Lord Soth achava que ia se dar bem, ela tirava o time de campo, entendeu? O famoso pinguim. Eu acho que o importante dos personagens de Dragonlance, primeiro de tudo é isso que a gente acabou de ver, assim, cada um tem um que você se identifica. Você pode ver que não é uma unanimidade, não é, tipo assim, lógico, muita gente gosta do Raistlin, muita gente gosta do Tasslehoff, mas não é uma coisa tipo assim, todo mundo gosta de não sei quem. Não, tem gente que fala assim, eu adoro fulano, mas detesto o Beltrano. Não sei quem é chato, mas fulano é legal. Cara, os vilões são do caralho também, né? Sim, mas eu acho que a grande graça é porque os personagens têm nuances. Não, isso é interessante mesmo. Personagens dimensionais. Entendeu? Você vê que o Raistlin é babaca com o Caramon, você fica com pena do Caramon toda vez que o Caramon se humilha pra cuidar do irmão, mas você vê na descrição da novel que o Raistlin lá
no fundo ele faz aquilo pra manter a fama de mal dele, que nem o Erasmo Carlos, mas ele gosta do cara, entendeu? Se é merda, ele tá com o cara, entendeu? Cara, que comparação é essa? Oi? Que comparação é essa? Música de velho, cara. Cara, agora eu só consigo imaginar Dragonlance com o Racing com o cara de Erasmo Carlos e o Caramon com o cara do irmão do Erasmo Carlos, o Roberto Carlos. Tá vendo? Tudo pode ser destruído nessa vida. Toda a sua infância pode ser destruída em apenas 1 minuto. Então, quer ver? Mas só pra reafirmar isso que você falou, Márcio, não do Roberto e do Erasmo, mas do carisma dos personagens. Eu acho que até um dos personagens que, assim, a maior parte do pessoal diz que é sem graça, sem carisma, até porque provavelmente ele não deve ter muito carisma na ficha, é o Riverwind, né, o Vento do Rio, na tradução de Portugal que eu li. Ele, pô, eu acho ele um personagem muito interessante, cara. Ele tem um drama muito próprio, sabe? Na introspecção do personagem, que ele tá o tempo todo de cara amarrada, que ele fala pouco, e mesmo assim, você consegue sentir muito, assim, da personalidade dele. Do drama que o personagem vive. Eu acho que o problema é que ele e a Goldmoon, eles são 2 personagens que são um. A história de um depende do outro. Então, no momento que acaba o drama de oh meu Deus, eu não posso casar com a filha do chefe da tribo, os personagens, tanto é que eles somem, meio que somem, né? Eles passam por um plano de fundo. Então, eu acho que o problema ali é que os 2 são um personagem. Na verdade, aquilo dali é outro estereótipo de jogador, cara. É o casal, não sei o que, só que eles casam, aí param de jogar e tiveram que tirar da história, entendeu? Mas é interessante você comentar isso, Marcos, porque inclusive na edição, eu não sei se é do 25 anos, o original também tinha isso, mas a edição da 3.5, né, vou ter que citar ela brevemente aqui contra as diretrizes do podcast. Ela recomenda você fazer, acho que tem 8 personagens para você escolher, que você ou joga com os 8 personagens, ou se for menos gente jogar, que as pessoas joguem com 2 personagens. Ou faça com duplas, né? Então cada jogador pilote 2 personagens. E uma das duplas propostas é justamente naturalmente, né? O Riverwind e a Goldmoon. Uhum. Que eles realmente não são personagens. É que na verdade eles são os 2 personagens mais, digamos assim, num termo bem idiota, eles são os personagens mais NPCáveis, digamos assim. Se você não tem o grupo inteiro, eles são os 2 que viram NPC mais fácil daquele ali, entendeu? Você vê até outra coisa engraçada da Goldmoon. Desculpa. Você até vê outra coisa interessante desse pensamento relativo a Goldmoon, é que ela, o tempo todo, é colocada como a sacerdote, a escolhida para redescobrir Deus e tal. Só que na verdade não é ela a responsável, assim, realmente pela difusão da fé. Ela tá lá para achar os discos para depois o Elistan, que é um NPC realmente, poder levar à frente, assim, os deuses pro mundo, porque para quem sabe pouco de Dragonlance, o que aconteceu? Teve um grande cataclisma que foi para punir os pecados dos homens, tereréu, e depois disso os deuses ficaram em silêncio por mais de 300 anos. Oi. Que inclusive esse cataclismo poderia ter sido evitado pelo Lord Soft, mas ele... Que na época era um paladino, né? Na época era um cavaleiro da Solana, um dos paladinos. E aí virou um Death Knight, né? Um dos vilões mais interessantes que tem no cenário, assim, eu acho que... Mas, assim, só uma coisa assim engraçada, é que ele é um vilão. E, no entanto, cara, ele é um personagem que chegou em Dragonlance a um nível meio Darth Vader, né? Ele é o Darth Vader de Dragonlance. É o nível do carisma do cara, né? Eu não sei, cara. Eu realmente, mas eu acho que quem tá mais assim é o próprio Verminard, cara. Não sei se é por causa da capa do livro do Tales. Na verdade, eu não acho, não. Eu acho que o Verminard tem uma história, cara. O Lord Soft tem uma história. O Verminard também pode ser talvez mais emblemático, porque seja presente mais... A imagem dele é mais tradicional, né? A cara dele é mais reconhecível, né? Para quem tá dentro do mundo de Dragonlance.
Mas Eu não concordo, cara. Concordo com o Felipe, mas assim, acho que o Verminard é um bucha, cara. Ele tá lá só pra apanhar no primeiro livro. E apanha personagem. Nunca com um personagem. Na verdade, assim, poxa, que personagem legal, entendeu? Não, assim, eu sempre achei o Verminard muito legal, gostei muito da descrição dele, e eu acho que ele só morreu porque o mestre durante o jogo, caraca, meu irmão, errei a mão nesse cara, ele vai matar todo mundo. Vou ter que inventar algum plot device aqui para os caras não morrerem. Aí perdi minhas magias. Até hoje eu não entendi aquela história dele ficar sem magia, cara. O que foi aquilo, cara? Pô, no meio do combate contra os caras, sei lá, no plano astral, os deuses começam a se enfrentar, a Takisi, se ela se esconde, ele perde poder. Que porra é essa? Alguém consegue me explicar o que foi isso? Foi também conhecido como uma coxambrada do DM, né, cara? Você tá dizendo, cara. Foi isso que aconteceu. O cara errou a mão pra não fazer TPK e resolveu cortar lá o cara, pô. Mas o personagem era um personagem maneiro. Mas assim, eu falo, pode até ter sido um combate interessante, um personagem visualmente interessante, que tem uma postura reconhecível, né? Só que qual que é a história dele? Entendeu? A história do Lotsof é muito mais rica que a dele. Então, em termos de cenário, o Lotsof contribui muito mais para a mitologia, para a história do cenário. Mas também tem que levar as considerações, né? Lotsof, ele tinha mais de 300 anos para trás para poder explorar. Não, mas a história dele é curta, que ele evitou, ele poderia ter evitado o cataclismo, não evitou, né? Assim, o fato dele ter uma história, os outros 300 anos ele estava lá no castelo mal assombrado dele lá, aterrorizando lá, enchendo o saco com umas Banshee. O Verminard, o que era ele antes e ou depois do livro, né? Ele tá lá, um vilão, tá lá, um chefe, um cara que monta um dragão vermelho. Era um visionário. O cara era um visionário. Ele foi lá pra Banazine pra poder tentar evitar que o báculo de Michacal fosse reencontrado. A gente já entendeu que você é do fã-clube do Verminard. Aliás, uma das minhas ilustrações favoritas é aquela que tem o Tais escondido assim e o Verminard com o Toad. O Ember, né? É o dragão. Sim, mas eu digo com o Hobgoblin também. Ah, sim, mas o Master Toad. Sim, mas o Ember tá lá junto, o dragãozão vermelhão. Aliás, vamos fazer outra votação. Quem é o personagem mais pela-saco de Dragonlance? Não, o Filmaster Toad. O mais Zé Ruela de todos. Zé Ruela, em que sentido? É o personagem mais chato. Eu tenho um na minha cabeça, vocês não vão lembrar agora, assim. Personagem mais... Porra, por que esse cara... Assim, o personagem que eu vou dizer, ele é fundamental pra trama. Mas eu sempre me irritava, assim, personagem babaca, sei lá. Bom, é o cara do cristal no peito, né? Puta, eu acho ele muito Zé Ruela, cara, entendeu? Sabe? Não serve pra porra nenhuma. Filho, tu decide o futuro da humanidade e tu tá aí com essa cara de Zé Cu, entendeu? Porra. Cara, eu posso falar qual foi uma das minhas maiores decepções? Quando eu comprei o Tales, né, tem aquelas fichinhas, ao vendo esses personagens, porra, maneiro esse cara aqui, ele é mago, e é guerreiro, usa uma roupa invocada, é tudo maneiro, pô, é príncipe dos elfos, tal, não sei o que. Meu irmão, quando eu vou ler o Giltanas na história, mas é um mulherzinha, cara, é um fudido, só apanha o cara. Ele só aparece pra tomar uma porrada na cabeça, cara. Cara, o Giltanas com certeza... É o personagem... Não, cara, ele não pegou a Silvara. Ele não pegou a Silvara. A Silvara pegou ele, cara. Tudo bem, mas tá topando. Ele pegou a Silvara. Mas acho que foi isso que o Felipe falou, cara. A Silvara é o Elmore no seu melhor, cara. Ela é foda, cara. Cara, é uma elfa bem malhada, né, cara? É o Elmore no seu melhor, cara. É o que o Elmore sabe fazer direito, entendeu? Pornografia medieval, é isso mesmo. Mas o pessoal xinga ele pra caralho por causa disso, lá nos Estados Unidos, sabia? Sério, cara? Chama ele de... porque dizem que as pinturas dele são cheesy, né? Que é tipo... gratuitas, né? O pessoal fala que ele só sabe desenhar mulher. Ah, meu irmão. Ou seja, eu não tenho que me preocupar de nego falar mal de mim, porque se nego falar mal do Elmore, se alguém falar mal de mim, eu quero que se exploda. E te digo mais, porque na verdade, assim, nós sabemos, né, a nossa raça, né, porque, tudo bem, pode até não ser nossa raça, mas o nosso tema, você fala em quarta edição, né, a gente é nerd. Uhum. Pode ser.
Nerd não é raça. Agora com a mecânica da quarta edição é tema. Você não sei quem, não sei quem, não é nerd. Porque agora qualquer um pode ser, né? A gente é assim, né, cara? A gente é assim. Tipo assim, é aquela coisa. Vai sair um filme de Dragonlance. Esse vai ser uma merda. Sempre tem alguém pra dizer isso. Não, esse é o Angry Nerd. Nerd. Esse é o Angry Nerd, cara. Mas tem muito Angry Nerd, cara. Muito, demais. Sabe? Então, tipo, é aquela coisa, tudo sai, assim, saiu, não sei o quê, vai ser uma merda. Então, tipo assim, o cara quer falar mal, normalmente o legal do Angry Nerd é falar mal do que todo mundo gosta. Entendeu? Quanto legal for o negócio, quanto mais único você for falando mal de um negócio, melhor você é. Então, tipo assim, o Elmer é um cara que, pô, tecnicamente ele é impecável, cara. Eu falo do ponto de vista do ilustrador. Então o cara faz o quê? Eu vou odiar o Larry Elmer, entendeu? Dragons of Summer Flame é uma bosta. Eu não disse nada, cara. Você assuma aí o que você... Você faz isso com você quiser. Todo mundo tem um pequeno Angry Nerd no coração. É lógico. Entendeu? Eu posso falar mal do Essentials? Opa, Essentials não é aqui, cara. Tira isso da cabeça. Droga, desculpa. Mas não, qual era o ponto mesmo? Mas enfim, voltando. Era os personagens pela saco do Dragonlance. Sim. Falando. Então, pô, eu me amarrava no Jutanas, cara. Mas assim, aí, eu ficava com pena dele, sabe? Vergonha alheia. Cara... Ele era muito cagado, cara. Pô, o pessoal reencontrou ele tinha sido praticamente estuprado lá pelos draconianos. Foi o único que sobreviveu lá do ataque. Depois lá em Ergoth, ele, meus primos elfos, nós estamos chegando, pá, porrada na cara. Cara, agora, sem sacanagem, é muito RPG esse negócio, você tá no meio do mato, perdido. Aí você esbarra com o cara e ele, você é da minha família aqui, você é o meu primo perdido. Enquanto isso, do outro lado, olha só, tem um elfo maluco brandindo pra cima de você, flechada nele. Você escutou o Demis Eriton. Mas uma coisa, vamos falar uma coisa assim, aproveitando até o Demis Eriton juntando o grupo, tem uma coisa interessante. Eles fizeram isso muito bem em Dragonlance. Eles arrumaram a desculpa suprema para juntar os personagens em Dragonlance. Vocês todos saíram com uma missão, sabe-se lá quando foi, e de repente vocês todos estão de volta. Ou seja, você criou legal, um background, né? E não precisa explicar como é que os personagens se juntaram. É um famoso vamos marcar que funcionou. Não funcionou, não. Daqui uns 5 anos vamos marcar de encontrar de novo aqui. Não funcionou porque a Kitiara não estava presente e isso era mau sinal. Todos nós fizemos o juramento sagrado para estar aqui. Agora é tarde. Quebrou-se o círculo. O juramento foi negado. Má sorte! Má sorte! Cara, na hora que você descobre que a Kitiara que furou com a galera lá tá do outro lado, bicho, você realmente ali a história ganha corpo, né? Quase que literalmente furou o olho da galera. A gente gravou o podcast, eu e o Dibor, e o Ian e a Blefadora, sobre Legend of the Five Rings. E uma das coisas que a gente comenta lá é como Legend of the Five Rings tem uma história que é construída em cima de cenas foda, entendeu? Tipo assim, cara, que cena maneira! O cenário todo deles é assim. Eu posso dizer o mesmo de Dragonlance. Assim. Dragonlance é uma coisa que é construída, eu acho que não tão épico quanto Legend of the Five Rings, mas que também é um cenário construído em cima dessas coisas, assim. Dragonlance é você estar procurando, cadê aquela tal de Kitiara que eles falaram desde o início do livro, e de repente a mulher aparece e ela é uma Dragon High Lord, entendeu? Você fala, putz, a mulher é uma Dragon High Lord, entendeu? Acho que é muito o cenário é baseado nisso também, nessas coisas tipo, uau, sabe? Eu acho que isso é que dá a Dragonlance esse jeitão de foda. Eu acho que, assim, todos os mundos do AD&D, ou do D&D, né, de uma forma geral, vamos colocar assim, eles têm as suas peculiaridades. Mas eu acho que a grande graça de quando você joga o Dragonlance é tentar dar essa cara de romance para suas aventuras.
quando você tenta colocar um drama a mais que normalmente você não dá tanta importância assim, nos jogos tem, não sei o que e tal, mas eu acho que Dragonlance é um cenário mais interessante para você explorar esse lado do subplot, né? A história atrás da história. Cara, eu vou além. Eu vou te dizer que as crônicas de Dragonlance ensinaram muita gente a fazer roleplay. Cara, é bem possível. Sabe? Eu acho que ensinou muita gente a fazer roleplay. Muita gente começou a pensar em roleplay, raciocinar das motivações do personagem e porra, por que meu mago é assim? Por que meu fighter é assado? Eu só quero, por causa das crônicas. Só quero fazer um parênteses aqui, que o Felipe tá me desconcentrando, cara. Ele tá passando esses links aqui das pinturas do Elmore. Eu não tô conseguindo raciocinar direito, cara. Felipe, a culpa é sua, a culpa é do Nerdcore, cara. Eu vou mandar, então, depois a gente posta na show notes o link da loja do Larry Elmore, que vende. Eu acho que vende canvas e vende litografia, né, o Márcio? E se você não tem saco, é larryelmore.com. Não tem erro. Cara, vai lá que você nerd, amigo, você vai gastar 2 horas lá, cara, entendeu? Cara, praticamente 80% do material dele é Dragonlance. Mas a gente falou isso até em outros podcasts. Tem o desenhista de um determinado cenário. E o Elmore é o desenhista de Dragonlance. Desde os concept arts, desde as grandes pinturas, as grandes capa da caixa, né, digamos assim. Porra, o Larry Elmore sempre foi o cara de Dragonlance. Cara, acho que a coisa que mais me vendeu o Dragonlance antes mesmo de eu comprar eram as pinturas, assim. A capa do livro é simplesmente fenomenal, né? Qualquer livro que você pega, a capa chama atenção, né? Não, pô, a capa da caixa do Tales parece um CD de heavy metal, né, cara? De metal melódico. A capa do Tales é a galerinha. Exatamente, cara. Pô, é a melhor pintura de Dungeons and Dragons pra mim, de todas elas. Cara, isso é muito grupo de jogo, cara. É fantástico. Tem uma capa do Blind Guardian que é parecida, não é? Já me contaram essa história aí. A gente posta as duas na show notes, leva comparação depois. Realmente é fantástico. Eu acho que é aquele negócio. O que define muito o Dragonlance é o clima, sabe? É o cenário. Pô, você tá fazendo o jogo e descrever qual é a lua que tá na sanção mais alta, e isso influencia a luz ambiente, né? Então, de repente, a lua vermelha tá cheia, a luz, né, tá escarlate, iluminando o lugar, dando um clima assim mais sanguíneo, sei lá, sabe? Ele propicia muito. Quem quiser uma boa referência pra isso, eu vou dizer o seguinte: Eclipse Mortal, que é o primeiro filme do Riddick. Pô, cara. Você tem um planeta também que tem 2 sóis de cores diferentes. Então, assim, tem um sol que é todo azul, quando ele tá no céu, tudo fica azul. Então acho que isso é uma boa referência se você quiser uma coisa de iluminação, de como descrever melhor a iluminação do mundo de Dragonlance quando tá uma lua, outra no céu, entendeu? Quem não sabe, Dragonlance tem 3 luas. Uma vermelha, grande, uma branca e uma preta, que é geralmente invisível. Só tem duas. E uma preta que é geralmente invisível. Eu nunca vi a preta, a galera não preta. Não. Só a galera má que vê a preta. Não, vê sim, na noite do olho, pô. No Night of the Eye aparece lá o contorno só, um furo na lua. Mas não é uma coisa assim de conhecimento geral. Não, assim, não é. É isso que eu tava cadê a lua preta? Não tem isso não, entendeu? O cara apressado não deixa nem terminar de falar. Deixa o cara molhar o bico, né, cara? Eu pergunto, a gente tá falando do que mais gosta, a gente já falou das imagens, dos personagens, né? Eu sei que aqui é injustiça falar qual que é o livro que cada um mais gosta, porque a gente acaba escolhendo, às vezes, um último livro de uma trilogia, né? Não, mas eu acho que vale. Também, o Fiorito? Cara, eu tô pensando aqui, não sei te responder rápido isso. Porque eu acho que tem tantas cenas legais em todos eles. Concordo, cara, mas que é muito difícil de dizer rápido assim. Eu nunca parei pra pensar. Eu acho que todos eles têm cenas muito legais, mas pra mim o segundo é o que tem mais emoção. É o que tem, assim... Vamos falar, o segundo tem mó climão de Empire Strikes Back mesmo, vou ser sincero. Que é o meu preferido. Sim, eu sei, mas eu tô falando, ele é muito Empire Strikes Back, porque ele termina mal, assim, não termina feliz, entendeu? Ele tem umas coisas muito Empire Strikes Back ali naquele livro. O meu também é segundo, cara. Agora, tem uma das cenas que eu mais gosto, assim,
eu não sei se é o final do primeiro ou do segundo livro do Legends, que é quando eles voltam no tempo, né, e estão lá na época do Cataclisma, antes, pré-Cataclisma, alguns momentos antes do Cataclisma, né, e termina o livro falando assim, eu fico imaginando, na época, a gente lendo, sem ter a condição de ver os outros livros, os capítulos da série, né, termina com o Cataclismo acontecendo, né, e a última frase que está escrita assim é "In the sky ran fire", né, tipo, do céu choveu fogo. Pô, irado, né? Cara, isso daí é de arrepiar, assim, de você imaginar aquele negócio, a chuva de meteoros acontecendo lá assim, e acabando o mundo ali, né. Eu lembro de uma cena minha lendo o último, né, o Dragons of Spring Dawn, e eu, assim, sabe aquela coisa assim, tipo, 2:30 da manhã, lógico, eu li essa porra na época do colégio, então tinha tempo pra ficar até 2:30 da manhã lendo o livro, e aí eu, tipo assim, como o Rafael descreveu muito bem outro dia, assim, uma sonoplastia perfeita, aquela assim, já morrendo, assim, pra dormir, assim, vou terminar só o capítulo e vou chapar. Cara, aí o Tasselhoff tá montado no dragão junto com o... Não era essa cena. É a cena que ele descobre que os dragões metálicos se juntam na guerra, entendeu? Uhum. Na hora que ele vê os dragões... Cara, eu não sei o que aconteceu comigo. Na hora deu um jorro de adrenalina, assim, lendo o livro. Eu li mais uns 3 capítulos depois disso. Quando ele vê os dragões, aí você fala, tipo assim, agora a brincadeira vai começar. Boa, entendeu? Agora essa porrada vai ficar boa agora, entendeu? Essa cena pra mim foi muito, muito emblemática. Assim, eu me lembro por causa dessa coisa, de ter um... Pô, você tava morrendo de sono, eu ia dormir, e de repente eu despertei. É que aí você fala assim, vou só acabar de ler esse capítulo aqui, só pra não... Mas marcar certinho exatamente pra terminar, né? É exatamente o que eu ia fazer, pra não parar na página no meio, né? Vocês já leram as versões comentadas, as crônicas anotadas e o Legends anotados? Eu sou doido pra comprar esse livro. Eu sou doido pra comprar as crônicas anotadas. O Crônicas é muito bom. O Legends, ele... Acho que o Trace Hickman tá meio em drogas psicodélicas de religião, então fica muito negócio falando de... Não, porque como o senhor falando isso, né, ele leva pra um lado meio espiritual o negócio assim. Então, fica o Legends falando é meio que o fraco. cara é mormon, fica caindo nessa pegadinha do malandro que o cara é mormon, entendeu? O cara tava lá, é mó Grateful Dead, assim, cara, rock and roll na vitrola, entendeu? Vai ver se... Ele escreveu uns troços meio doidos. Não, mas, assim, você acredita que eu não li o Legends? Eu li só metade dele, cara. Grandes confissões, hein, agora. Agora, vocês estão falando do Legends. Outra coisa engraçada do Dragonlance, que ele é um cenário que ele possibilita você ter aventuras de viagem no tempo. O que não é uma coisa muito comum de você ver. Oi? Ele tem eras muito bem definidas, e é uma constante lá. Inclusive, regras claras para poder viajar no tempo ou não, né? Uhum. Então, uma das tônicas do Legends é que somente as raças puras, ou raças firstborn, não sei como é que é o nome que eles dizem, mas as raças, as primeiras raças, né, uhum, que podem viajar no tempo, que são os humanos, os ogros e os elfos. Os ogros e os elfos. As raças que foram criadas depois, ou as raças criadas pelo caos. Pelo caos, né, pela gema do caos, não podem viajar no tempo. O que essa mecânica diz? Fala o seguinte, se um humano voltar no tempo, ele pode vivenciar lá, ele não vai ter poder de afetar no tempo, de afetar, alterar a realidade, né? Uhum. Agora, se uma raça tocada pelo caos voltar no tempo, ela tem a possibilidade de alterar, né? Então, por isso me responde uma coisa completamente noob aqui. Uhum. Como é que o Tasselhoff volta no tempo, então, no Legends? Ele tá fantasiado de rato, né? Eu pego um... Ele tá com um anel que deixa ele virar rato, assim, e ele entra no círculo lá de transporte do tempo. Ah, tá. A última eu já ia falar assim. Ele só viu o Justares erguendo a mão gritando: não! Aliás, diga-se de passagem, o Dalamar é a tentativa, até bem sucedida, de tentar fazer um personagem tão cool quanto o Raistlin. Ele é bacana, cara. Eu curti ele. Eu gosto da Lamar pra caramba. É um dos melhores personagens do Summer Flame pra mim. Não, é o melhor personagem do Summer Flame. Ele e o filho do Stern. Filho do Stern. Foda. É fenomenal. Cara, eu vou dizer que o Steel, ele é muito legal.
Mas a história dele é meio esquisita, né, cara? Do nascimento dele, a concepção, é meio estranho. Cara, mas você E leu... é só porque o Sam Dragon's passou o rodo Generation? na Kitiara também, pô? É, cara, justamente. Não, porque a Kitiara passou o rodo nele, né? É, lógico. Entendeu? Mas, sei lá, meio nada a ver, assim, tipo, é uma parada inventada depois. Ou, pô, o cara não tem nenhuma sombra disso quando ele conversa com o Tannis no Chronicle, sabe? Sei lá, nada a ver. Mas sabe o que é engraçado? É que isso é provavelmente a única cena de estupro masculino já escrito na literatura de RPG. Porque ele foi estuprado pela Kitiara, ninguém tem dúvida disso. Né? Não, nenhuma, cara. Ela passou o rodo nele, como você falou, entendeu? Ainda fica aquela ceninha meio, tipo assim, ele fica meio se sentiu usado, assim, sabe? Tipo, uma coisinha meio... Eu sou um homem objeto. Você me usou e agora me abandonou, Só entendeu? suja. É. Pô, cara, achei uma imagem aqui muito foda. Preciso mandar pra vocês. Eu não conhecia essa imagem aqui, não. Vamos te concentrar aqui de novo. Calma aí. Summer Flame. Ah, é a cena dele lutando, né, cara? Deles lutando lá, cara. Na cena Steel final lutando. lá. Com um dos dragões de caos lá. Assim, um dragão vulcânico aqui. Verdade. Essa cena é muito legal. Mas o que eu ia falar, a gente está citando esse negócio dos novels e tal, eu acho que tem dois tipos de fãs, assim, do Dragonlance. Na verdade tem vários, né, mas basicamente tem o cara que é tipo eu, que ele é fã porque começou com um RPG, depois leu os novels, assim, gostou, mas não se dedicou muito a ficar lendo todas as histórias, até por nem curtir tanto outras além do Chronicles e tal. E tem a galera que é fã hardcore mesmo das novelas, dos novels, mas não liga tanto assim pro jogo. E claro, tem a galera que gosta dos dois, né? Mas eu acho que é mais normal assim você ver a galera que prefere assim o cenário de campanha e o mundo de Dragonlance dos novels. Os novels, eles tomaram vida própria, né? Eu acho que esse é a gente começou a falar lá no começo, que eles vieram como um produto de apoio, assim, para empurrar mais 5, 6 dólares nos nerds gordinhos que estavam comprando as aventuras, né? E acabou tomando vida própria. Tanto é que durante anos que não tiveram lançamentos de novos produtos de Dragonlance, os novos continuaram sendo lançados com relativo sucesso, né? Uhum. Diga-se até hoje, né? Hoje, se eles não lançarem nenhuma novel nova, né, a última que saiu foi uma trilogia aí que eu vou ter que resgatar o HD aqui para lembrar o nome dela. Mas é Orc Nations, eu acho. É uma coisa assim, eu lembro disso também. Tá, eu só queria levantar assim, a gente já tá ficando com um podcast meio grande aqui, mas eu queria levantar um ponto que eu acho extremamente importante, que é o seguinte, eu sei que é polêmico o que eu vou falar, é uma opinião pessoal, sempre pensei isso de Dragonlance, mas acho que não custa a gente falar. Eu acho que também não tem problema de falar não, porque eu já tô mais odiado aqui mesmo, eu falei mal dos novels, tô criticando a porra toda. Você é um herege, cara. Não sou herege não, cara, mas é que eu curto muito o cenário de Dragonlance, mas não curti muito as histórias posteriores que saíram, sabe? Eu achei mesmo uma porcaria o Dragon Summer Flame. Acho que foi uma Rafael, continuação. Você ainda acha que alguma coisa que eu falo é séria, cara? Você ainda se dá um trabalho de me responder. Que é uma merda mesmo, vai lá, continua. É uma merda. Eu queria falar o seguinte, o Dragonlance pra mim, e aí eu vou comprar briga com você. Ih, quero ver. É o seguinte, tem o mesmo defeito de Star Wars, pra mim. Ele é tão suplantado pelas novelas, pelo cânone, digamos assim, que eu acho muito difícil conseguir fazer uma história que não seja posterior ao que aconteceu. Vou dar um exemplo, só lá no Star Wars. A única campanha que até hoje eu consegui bolar de Star Wars, ouvindo o Holocast eu mudei de ideia. Até um elogio aí gratuito pra você e pro Dibó. Mas, ouvindo o Holocast eu mudei de ideia. Mas até antes de ouvir o Holocast, eu sempre olhava Star Wars e, cara, eu não conseguia fazer uma campanha que não fosse o episódio 7. Entendeu? Entendi. A minha campanha sempre o episódio 7. A campanha que eu criava, ele começava com a Leia morrendo. A primeira cena da campanha era a Leia
num casket, né? Como é que chama? Num caixão de cristal, morrendo, e você joga com os filhos da Leia. O Luke tá desaparecido do ninguém. O Luke virou um eremita louco, maluco lá, que nem o Yoda. Então, tipo assim, é sério, assim, a minha campanha era muito depois. Porque sabe? Até aí o destino de todo Jedi era virar um eremita maluco, né? E tipo assim, era uma. Aí, obviamente, por trás ia rolando ali uma volta ali da Força das Trevas e tudo mais. Mas assim, eu só consegui imaginar essa campanha, porque eu não consegui imaginar jogar numa campanha. Pô, o que meu cara é? Bom, ele é o Zé Ruela que roubou os planos da Estrela da Morte, entendeu? Então, deixa eu dar uma dica aqui pro Márcio Fiorito do passado e pra galera que tá ouvindo e que tem esse mesmo pensamento. Ouça o Holocast 06. O Holocast 06, e eu já previ isso. Porque é justamente isso. Cenários como o Dragonlance, Star Wars, ou qualquer outro que existe uma história por trás, existe muito esse problema do canon, né? De você querer fazer um jogo, sendo que já tem uma história contada. Aí o que você faz? Você atravessa a história, você conta com a história, e eu acho que dá pra ter vários partidos que você pode tomar. E é muito divertido você trabalhar já tendo essa história, se você souber como trabalhar esses elementos. Se você não souber, ouça lá o Holocast 6. Que apesar de ser de Guerra das Estrelas, esse... Eu vejo duas formas também, cara. Eu já esbocei começar campanhas de Dragonlance umas 10 ou 12 vezes, né? Não foi muito pra frente ainda não. Eu tô pensando agora se eu vou converter pra 4ª edição, naquela minha ideia lá de uma super aventura, né, o Márcio? Foi o único produto Dragonlance que você... Porra, cara, assim, o Felipe é um maldito, cara. O Felipe me vem com uma ideia de um produto que a gente sabe que nunca vai sair. Mas que a ideia é sublime, cara. Que é lançar pra 4ª edição essas aventuras que a gente falou tanto, não seriam 12, mas adaptar o Chronicles pra lançar no formato de mega aventura da 4ª edição. E eu fiquei pilhado com isso e eu nunca vou conseguir comprar um troço desse. Mas, cara, também não precisa disso. Assim, ia ser irado, mas não precisa. Você pegando um desses livros antigos já vai te bastar. Porque, beleza, você vai ter que fazer as estatísticas e tal, mas muita coisa já tá até aí. Você já tem draconianos adaptados. Então, cara, é você pegar a história assim e adaptar pro teu jogo. Seja ele D&D 4, seja ele GURPS Fantasy, seja Pendragon, que ia ser irado. Assim, mas uma coisa que eu vejo, assim, você fica um pouco... Eu acho que aconteceu uma época, na hora que eles lançaram o Fifth Age, que era mais uma bomba atômica no cenário, que já é até costume em Dragonlance, né? Pois é, e é toda vez que tem uma nova era, eles soltam uma bomba atômica. Por isso que eu tenho um pouco de rixa, assim, com os outros novels. Porque toda vez era mais uma catástrofe que mudava tudo de novo. Tem uma a cada 15 minutos, né? Pior que terremoto em Los Angeles, né? Tipo, tem o desse ano, né? O cataclisma desse ano foi não sei o quê. Foi escala 32, né? Escala cataclísmica de crime. Da escala Hastling. Mas, tipo assim, uma coisa que eu acho que incomodou muita gente na Fifth Age era que todo mundo queria criar alguma coisa que acontecia depois das novels. Das primeiras novels, né? Do Chronicles, no caso. Então, na hora que o nego chega e fala assim, não, mas depois das novels explode tudo. Eu digo, porra, como explode tudo, cara? Na hora que eu ia fazer minha campanha, explodiu tudo, entendeu? Eu vi muita gente reclamar disso. Que todo mundo bolava uma campanha depois dos Chronicles. E depois dos Chronicles, vai tudo pro saco. Né? Eu acho que tem duas formas de julgar, Márcio. Acho que uma é essa, você pode fazer uma campanha no pós. Né? Eu talvez não seja... Não seguisse esse caminho, tá? Eu penso em jogar a campanha do Chronicles, né? Pegar lá... Até porque quando você pega um grupo... E aí que foi onde eu esbarrei, não consegui engrenar nas campanhas. Se você pega um grupo que o pessoal é viciado em Dragonlance, você já conhece a história de cabo a rabo, não vai ter muita graça a história. Da mesma forma, se você quiser jogar a história do Chronicles com gente que não conhece o Chronicles, e você... gostaria de ver alguém jogando com Wrestling, o cara vai, esse mago é ruim, ficha uma fodida e tal. Mas deixa eu te falar uma parada, eu não acho nem um pouco necessário você jogar as aventuras do Dragonlance, as aventuras clássicas, usando os heróis. Você pode muito bem fazer os seus próprios heróis, mesmo que alguns sejam bem parecidos, não tem necessidade.
E eu acho... Se eu não me engano, a proposta original era essa. Você tinha direito de jogar com eles ou criar seus próprios personagens. Exatamente. Inclusive, ele... pelo menos nesse livro dos aniversário de 15 anos de Dragonlance 25 da TSR, ele tem alguns momentos que vai falar, se um jogador estiver usando a Laurana, põe esse plot. Se a Laurana não estiver sendo usada, então você usa ela para fazer não sei o que. Ele dá várias ferramentas para você usar os personagens clássicos ou não. Eu nunca senti necessidade da galera jogar com os personagens clássicos. Na verdade... Eu acho necessidade, cara, mas assim, era um desejo nerd orgásmico, né? De julgar os livros, né? Só que fica sempre nesse limiar do pessoal. Quem conhece demais perde a graça, quem não conhece não vai levar a sério, né? Então, assim, eu acho que o caminho correto mesmo é jogar com eu acho que esse tem aquele risco. Tem um risco grande se você não quer sair do cânone, né? Principalmente. Que é aquela coisa. Quem viu Troia, não sei se vocês viram Troia com o Brad Pitt lá, o filme novo que passou. Uhum. Uns anos atrás. Tem versão até estendida Troia. dele aqui. Acontece uma coisa no meio do filme que não acontece na história, né? Tipo assim, meu pai foi ao cinema. Meu pai adora a mitologia grega, foi ao cinema e na hora que o Heitor mata o. Como é que é o nome dele? O grandão lá que era o marido da Helena. Hã? Não lembro, cara, não lembro do filme. Enfim, na hora que ele mata o cara, meu pai, faltou levantar no cinema e dar porrada no lanterninha. É porque seu pai é um angry nerd, cara. Porra, não, meu pai não é nerd, mas ele fica muito É nerd de... Exatamente. Cara. Mitologia grega, cara. Nerd não é só de RPG, ele falou assim, como... Porra, é tipo assim, é que nem você contar uma história, tipo assim, Jesus Cristo, na hora que os caras pegam ele na cruz, ele começa a lutar Kung Fu com os caras, mete a porrada em todo mundo e foge. Ou então desce pra cruz, e vai ver com Maria Madalena. Tem filme assim. Pois é. Mas já teve filme assim, né? Teve A Última Tentação de Cristo. Que é irado também. Então, mas eu digo o seguinte, o que acontece pode acontecer o lance de você estar com o wrestling e o wrestling chega e fala assim, meu irmão, quer saber uma coisa? Cansei do Caramon, Lightning Bolt, brau, entendeu? Porra, matou o irmão. Mas é divertido também, cara. Isso são essas coisas... Ainda vira pro Demi com aquela cara mó lavada e fala assim, né? Ué, mas eu não sou evil? Mas eu acho que essas paradas é que dão graça, assim, a jogo quando você se propõe essas paradas, entendeu? Porque, cara, se é pra reencenar, irmão, larga o RPG e faz a pecinha de teatro do Dragonlance na escola. Concordo plenamente. Então, se os caras estão querendo jogar com os personagens, você vai jogar um jogo super-herói, vai pegar o Batman, o Super-Homem, então, cara, esteja preparado para essas tosqueiras, né? Mas assim, a outra forma que eu vejo jogar, que não necessariamente é depois da Guerra da Lança, é jogar em outros combates dentro da Guerra da Lança. Que é basicamente a abordagem que eu fiz na minha campanha. E era basicamente isso, sabe? A minha história estava margeando a história dos heróis da Lança, quer dizer, não é que os meus eram menos importantes. Não fica essa sensação. Não, mas é justamente a sensação de que você tá jogando um Dragonlance aguado? Não, cara, não é. Porque o que acontece? Não é como você pega os restos. Na verdade, você tá vendo um outro lado, outras coisas que aconteceram concomitante. Eu não sei se eu tava comentando isso no Twitter, o que foi, mas, por exemplo, teve um jogo meu que a galera encontrou o pai do Sturm, que eu tinha feito como se ele tivesse ficado preso 20 anos, sei lá, depois que a fazenda dele foi tomada, destruída e tal. Ele escapou, tinha sido envenenado, não sei o que, a galera ajudou ele. No final teve o combate contra o mago, ele acabou se sacrificando assim, morreu. Mas, no último pedido de morte, ele pediu que os heróis pegassem a relíquia, a espada dele, que era a última relíquia que ele tinha, e sepultasse nas terras ancestrais. Aí, a galera foi lá, colocou assim, numa mesura, uma honra e tal, aí foi embora. Aí a galera vai indo embora, aí daqui a pouco descreva a cena de um rapaz jovem, assim, de bigode generoso, chegando assim, nas terras que eram de sua família e redescobrindo os pertences do pai dele, sabe qual é? Então, assim, é muito legal quando os jogadores eles esbarram nessa parte da história e contribuem para ela. Eu pensei que você ia falar que você viu um rapaz de bigode chegando e pegando a espada do túmulo, aí você personagem vira e fala assim, meu irmão, tira a mão daí, roubando o túmulo do cara. Inclusive, Rafael, essa semana no Twitter lá, a gente tava te pilhando pra mestrar o Keep on Shadowfell
Dragonlance Edition, né? Verdade. É bem provável que faça isso. Um negócio assim, a ideia que você deu é muito boa, muito legal. Eu não queria perder a piada, mas a ideia é muito legal, sabe? Eu devia ter jogado nessa sua mesa, pena que eu não te conhecia. Mais algum recado final, gente? Tá ficando tarde aqui, já é 9 horas, minha esposa vai eu também tenho passar o rodo em mim. Bom, recados finais. Quem quer conhecer mais de Dragonlance, que outro site além da No More Night a gente tem pra indicar? Depende. Cara, pra quê, sinceramente, eu acho que se você não conhece Dragonlance, faça um favor a si mesmo e compre as 3 novelas que tem em português. Isso eu fico puto, nego, não ter lido isso, cara. Tá em português, a Devir lançou numa tradução bem boa, bem razoável, entendeu? Não vou te dizer que eu acho perfeita, mas acho bem razoável. Cara, pega as 3 novels, Dragões do Crepúsculo de Outono, Dragões da Noite de Inverno e Dragões do Alvorecer de Primavera. Compra os 3, leia e dê-se de presente uma experiência ótima de leitura de RPG. Não tem dúvida em relação a isso. Tem estava usando aqui, tem esses livros à venda, você consegue encontrar de repente na Amazon, na Noble Knight, mas poxa, ainda tem o livro do 3.5 da Devir, vale a pena comprar para poder se familiarizar mais com o cenário, que ele tem um bom descritivo, mas se você tiver a chance de comprar a caixa, o box do Tales, ele é fantástico, cara. Cara, então, eu achei a minha recentemente no Mercado Livre, paguei caro, não é nenhum absurdo não, mas paguei realmente caro para um produto de RPG, cara, mas a minha tava zeradinha, nem as fichinhas estavam cortadas lá, deu encaixe com as fichas, com as miniaturas de dobrar, né, Rafael? Minhas até hoje não estão cortadas não, estão aqui. Tava inteirinho encartado, bicho. Tava zero. Inteirinho não tá não, mas não tá cortado. Não, tem uma outra coisa também. Se você for um desgraçado preguiçoso e você não tiver muito interessado em adorar Dragonlance, você pode pegar o desenho animado na locadora, porque ele que é um podcast à parte. Então, o Felipe falou que gosta, cara. Cara, aí vem minhas recomendações, tá? Eu assisti, tá? Só pra te avisar. Eu assisti, passou no Telecine e eu assisti. Só o Telecine, cara, porque não passou num canal fudido qualquer, tipo TNT, esses negócios. Passou no Telecine, cara. Dublado no TNT. Não, tem português o desenho também. Tem sim. Lançou nacional. Eu sei. Eu assisti no Telecine. Eu ia pegar na locadora, mas aí aproveitei que eu vi de graça no Telecine. Eu vou te falar, esse desenho... Era sinal aberto. A animação poderia ter sido melhor, mas assim, ela não compromete. O que eu achei que estragou mesmo foi a mistura com o 3D mal feito. Aquele 3D mal feito é isso que realmente enterrou o desenho, cara. Tirando isso, a animação não é boa, mas dá pra relevar. Cara, desculpa, a animação, tô falando a verdade, ela é pior do que a Caverna do Dragão, que foi feito há 1500 anos atrás. Não, ela é ruim, mas assim... É uma história que se você fizesse uma animação, mesmo que simples, a história é muito boa, consegue levar nas costas. Eu achei o desenho fraco, mas ele não é uma perda total. O problema é que é só a quebra do visual me incomodou muito, né? De você ter uma animação ruim e daqui a pouco você tem uma animação horrorosa em 3D. Foi só uma animação ruim e tava menos mal. Ele é bem fiel até um determinado ponto. Então, tipo assim, se você é um desgraçado, preguiçoso, que não tem nem saco de pegar 3 livros ótimos pra ler, pega o desenho, vai. Pelo menos a gente fez você assistir um pouquinho de Dragonlance. Então aqui, só algumas recomendações em questão dos livros, né? Eu comentei que a gente tem o Chronicles anotado, comentado pelos autores, né? Não é o ideal você ler a versão comentada na sua primeira leitura. Mas se você quiser comprar tiver a força de vontade para ignorar os comentários e passar por eles numa segunda leitura, eu acho que é uma edição que vale a pena. É a edição que eu tenho. Eu originalmente li uma versão não comentada, depois quando eu comprei para mim, comprei a comentada. Tá? Agora, também você pode comprar o gift set também em inglês, né, que é o... É o que eu tenho. É uma caixinha com os 3 livros lá dentro. É o que eu tenho. Eu tenho esse do War of Souls, né, uma caixinha bem interessante. Eu sou muito sujo, cara. Por quê? Eu tenho meus 2 primeiros do Chronicles, da edição de Portugal, e o terceiro da Devir.
Vai gravar The Misery Talk. Porque eu consegui de presente os 2 primeiros, mas a menina não achou o terceiro. E eu, caraca, eu tenho que terminar de ler, Quando saiu aqui no Brasil, eu comprei. Mas, e o choque foi muito grande, cara, da diferença da tradução. E aí tem também, quem quiser, que é com preguiça de ver o filme, ler o livro, ou jogar, você pode comprar o quadrinho também. O cara tá com preguiça de ver um filme. Não, vamos tão mal do filme, pô. O cara tá com nojo. Não, mas não promove o quadrinho não, que o Rod Reis tomou ferro aí dos caras. Não leia o quadrinho. Ele que desenhou, cara? Não, ele pintou. Ele Oi? Ele colore, né? Ele não recebeu do pessoal lá, né? Então o quadrinho é uma bosta, não comprem, não leiam. Mas a cor é boa, É bem colorido, isso é verdade. É bem colorido, é verdade. Assim como o Ravenloft 3, a terceira edição é ruim, mas é bem A gente ainda tem que falar de Ravenloft um dia desses. E, assim, a gente até comentei com o Márcio que ele ficou na pilha de adquirir também por meios lícitos, né? É a trilha sonora do filme, que a trilha sonora é muito boa, cara. Eu comprei o CD, ela é extraordinária. Eu tentei captar do filme, entendeu? Eu tentei tentar acompanhar ela do filme, ela me pareceu boa. Pareceu um pouco genérica, mas pareceu muito boa a trilha. Realmente. Muito boa, cara, muito boa. Ouvi através do filme, assim, sabe? O filme e não tinha como voltar, porque era telecine. Então eu ficava assistindo assim, tipo, essa música é legal. E te falo mais, hein? Eu tô vendo aqui na Amazon, eu acho que dá pra baixar o álbum em MP3. Você não consegue comprar da Amazon MP3, não. Ele, como você é do brasileiro, ele não permite que sacanagem. Bom, não sei se mudou, né? Mas uma vez eu ganhei o cupom de pegar MP3 de graça da Amazon aqui, eu baixei o programinha, baixei tudo, falei assim... Caiu na pegadinha da Amazon. Pegadinha da Amazon. Garoto propaganda da Amazon, Sérgio Malandro, né, cara? Pegadinha da Amazon. Então, eu vou falar o seguinte, hein? Aqui na Amazon tá dizendo que ainda tem 2 CDs no estoque. E aí, Márcio, vai sobrar pros ouvintes, hein? E se você quer comprar esse CD, um desses 2 CDs, você vai ganhar de mim na corrida, quando for comprar na Amazon, clica no banner do Terceira Terra, porque você dá uns centavinhos pra gente continuar fazendo esse podcast que você tá ouvindo. Boa, Márcio, bem lembrado, hein? Tá vendo? Então você, quando for comprar tudo na Amazon, clica lá no banner que tem no www.terceiraterra.com e você ajuda a gente a continuar pagando... Na verdade, que a gente toma na hora que a gente tá gravando o podcast. Ajudar a pagar o site nem ajuda, porque o bônus é revertido na Amazon mesmo, né? Mas de repente dá quem pra... sabe a gente não vai sortear alguma coisa. Exatamente, de repente. A ideia é essa, a gente ganhar algum brinde lá pra... Às vezes pegar algum RPG pra fazer algum playtest, alguma coisa assim, e até mesmo sortear pro pessoal. Legal. Então tá bom. Falou. Até a próxima, pessoal. Falou, pessoal. Abraço. Abraço.